Olá galera, Falso 9 na área. Voltamos com a previsão tática, uma previsão super especial, a mais importante de toda a temporada de 2021. Vamos falar sobre a grande final da Copa Libertadores, afinal, quem sairá do centenário de Montevidéu campeão e com a glória eterna? Essa pergunta eu não consigo responder, mas prometo demonstrar como pode ser a partida. Flamengo e Palmeiras disputam no próximo dia 27 muito mais do que um título. Para muitos essa partida vale como um tira-teima. Como no boxe, essa partida poderá servir como uma unificação de títulos entre as duas equipes mais vencedoras dos últimos 5 anos do futebol brasileiro. Há também um duelo de estilos que é muito claro. Enquanto o rubro-negro apostou em um futebol extremamente ofensivo nos últimos anos, o alviverde viu no pragmatismo amparado em sistemas defensivos muito rígidos o caminho para empilhar taças. O Fla chega ao final de uma temporada conturbada e muito prejudicada pelos desfalques, tanto ocasionados por convocações quanto principalmente por lesões. Ao que tudo indica, Renato Gaúcho poderá contar com todo o elenco para a grande final em Montevidéu. Para quem viu praticamente todos os seus titulares e alguns reservas importantes lesionados recentemente, é realmente um livramento. Ao que parece, o contestado departamento médico rubro-negro irá conseguir deixar todos prontos e à disposição do treinador. O treinador rubro-negro, por sua vez, chega em um momento de certa calmaria, após grande tempestade iniciada pela vexatória eliminação da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, e tropeços no Campeonato Brasileiro, que além de praticamente enterrar as intenções de tricampeonato, assustaram pelo péssimo desempenho. Para trazer de volta a paz e as boas exibições, Renato abandonou alguns de seus dogmas e devolveu à equipe um pouco daquilo que ela tinha como padrão. A tão comentada marcação individual em bolas paradas foi abandonada. Sobre isso eu falei com grande profundidade no canal do Bernardo Ramos. O link está na descrição desse vídeo, caso você queira assistir. Outra mudança foi na formação base. Renato, desde os tempos de Grêmio, atuou em um 4-2-3-1. Após diversas partidas enfrentando problemas de falta de profundidade e amplitude, que inclusive levaram Gabriel a um longo jejum de gols, devolveu a equipe ao 4-4-2. Um dos maiores problemas, porém, é a famigerada trocação. Apesar de ter passado por momentos de melhoras, esse problema continua presente. Ao mesmo tempo que Renato trouxe ao time esse ímpeto e gosto por contra-atacar, os contra-ataques desordenados acabam gerando grande sofrimento defensivo. E é este fundamento que deve ser muito utilizado pelo Palmeiras, que deve provocar o Flamengo a contra-atacá-lo, pois esse jogo muito o interessa. A escalação titular do Flamengo, como dito, promete ser força máxima. Apesar do grande destaque de Michael no último mês, quando foi o principal jogador da equipe, não é simples imaginar que Renato barraria um dos seus 4 ídolos, que formam um ataque muito entrosado e poderoso. O folclórico ponta rubro-negro, porém, pode ser uma grande e poderosa arma de segundo tempo. Seja num cenário de contra-ataque, caso a equipe esteja vencendo, seja para cenários mais adversos, para furar uma hipotética defesa forte através do drible. Renato não parece ter dúvida sobre o restante dos titulares, apesar de eu seguir insistindo com uma. Caso o Flamengo planeje em atuar como antes, com a cautela na organização ofensiva, valorizando a troca de passes e a posse de bola, Andreas é o volante meia perfeito. Porém, caso o Flamengo entre para explorar ataques diretos e se envolva na famosa trocação, escalaria Thiago Maia, pela sua grande capacidade de cobertura de grandes áreas do campo. Com ele, em campo, Arão tem com quem dividir o seu trabalho, enquanto com Andreas o mesmo acaba sobrecarregado em alguns momentos. Mas e o Palmeiras? Bom, o treinador Abel Ferreira, atendendo clamores de muitos, finalmente decidiu experimentar uma equipe com Gustavo Scarpa de titular. O meia-direita, que até ser barrado era o craque do Campeonato Brasileiro e ainda assim é disparado o líder em assistências da competição, agora firma um trio de meias com Rafael Veiga e o ídolo da torcida, Dudu. O Palmeiras deve vir a campo com uma escalação parecida com a da última partida entre as equipes. Marcos Rocha, suspenso, desfalca, porém, a lateral direita, que deverá ser ocupada por Mike, enquanto Felipe Melo deve ser o titular ao lado de Zé Rafael na volância. No meio, Gustavo Scarpa, como destaquei, agora é o titular, enquanto Wesley sai da equipe. Sendo assim, está mantido o 4-2-3-1,
ou 4-2-4-0, com o Rony se movimentando muito e não guardando referências, abrindo espaço para a entrada dos meias, especialmente Rafael Veiga e Dudu, com movimentos laterais de saída. O Alviverde costuma congestionar o setor direito de seu ataque, posicionando Veiga e Scarpa por ali. Rafael Veiga, que é o meia centralizado, costuma cair demais pela direita, ora trocando de posição com Scarpa, ora abrindo diagonais pelo setor. Com isso, Dudu às vezes centraliza e quem dá profundidade para a esquerda, por muitos momentos, é Piquerez. O Alviverde tem utilizado a saída de bola sustentada, ou 2-2. O seu objetivo é, com isso, posicionar mais jogadores no campo de defesa, atraindo seus marcadores. Com a zona ofensiva menos povoada, abrem-se linhas de passes para bolas longas ou ataques diretos. Felipe Melo é um dos grandes lançadores do país, enquanto o Everton também tem se destacado no fundamento. É através dessa saída, abusando de passe para trás, que o Palmeiras pretende ativar a pressão alta do Flamengo para tentar punir o clube carioca com bola longa. Os pontos fortes do Palmeiras são, entre outros, o jogo de transição muito forte, a bola parada com Gustavo Scarpa cobrando, seja em faltas diretas, seja em cruzamentos ou escanteios quanto faltas, o poder de decisão de Dudu e o Everton. Muitos imaginaram que eu fosse falar de um sistema defensivo forte, porém não irei destacar estes fundamentos. Ao contrário do que se pensa, o Palmeiras não está com um sistema defensivo forte atualmente, e especialmente quando é desafiado. O treinador Abel Ferreira deve apostar todas suas fichas em um jogo de transição. Irá provocar de todas as maneiras o Flamengo a marcá-lo alto e contra-atacar. Algo que pouca gente falou é que, apesar do jogo de trocação ser talvez a grande chance do Palmeiras para triunfar, também não é nada fácil segurar o Flamengo nesse fundamento. A equipe carioca costuma produzir muito e ser muito veloz em transição, enquanto o Alviverde deve ter o veterano Felipe Melo na proteção de sua área, além de um contestado lado direito de sua defesa, o local por onde Bruno Henrique costuma cair. Ciente disso, Abel Ferreira pode também não aceitar, ao menos de início, um jogo de trocação. Caso lembremos da final da última Libertadores, o Palmeiras cozinhou e picotou aquela partida toda, para decidi-la somente no final. O contra-ataque do Flamengo pode sim fazer estrago, mas aumentará o risco da partida a adoção dessa estratégia. Caso a adote, o Fla precisa ser inteligente em fazer faltas táticas, que brequem os contragolpes alviverdes. O que ambas equipes buscarão nessa partida é não sofrer o primeiro gol. Este poderá ser o fiel da balança que deixará um lado extremamente confortável e o outro absolutamente entregue à estratégia adversária. Final em jogo único é geralmente repleta de emoção, além de nivelar a partida. E essa foi a nossa previsão tática. Espero que tenham gostado e se chegou até aqui, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para que a gente possa crescer esse canal. Muito obrigado!